Olá pessoal, tudo bem? A videoaula de hoje é sobre orações coordenadas. A gente está na apostila 6, na aula 12, tá? Lembrando que esse conteúdo também vai ser fracionado em parte 1 e 2, provavelmente a parte 2 vem na apostila 7, ok? Então, orações coordenadas, frente 6b. Vamos lá? Antes da gente entrar no estudo das orações coordenadas, é legal a gente revisar o que é uma oração subordinada, para a gente conseguir entender a diferença entre elas. As orações subordinadas, que já foram estudadas nas nossas videoaulas, elas estabelecem uma relação de dependência sintática, ou seja, estrutural, gramatical e semântica e de sentido. Toda vez que a gente está falando de oração subordinada, a gente está falando de um período composto por subordinação. E desta maneira vai existir o quê? Uma oração principal e uma oração subordinada. A subordinada tem a função de dar sentido, de completar a principal, que está sempre incompleta. Então vamos a alguns exemplos para a gente esclarecer tudo isso que eu estou falando, né? Cientistas deduziram que a água formou pequenos buracos na rocha. A oração em vermelho é uma oração subordinada substantiva. O que isso significa? Que ela exerce a função sintática que substantivos exercem. No caso aqui, cientistas deduziram, vocês vão perceber que essa oração que eu não grifei, ela é a oração principal e ela está incompleta. Logo, a oração em vermelho dá sentido à principal. E ela é subordinada porque ela exerce a função aí de objeto direto. Quem deduz, deduz alguma coisa. Então tem uma oração subordinada substantiva objetiva direta. E lembrando, né, que toda substantiva pode ser trocada pelo pronome isso, isto. Tá? Então, cientistas deduziram isto. E outra coisa que a gente tem que lembrar, quando separadas, quando isoladas, perde-se o sentido e a gente também tem uma quebra sintática. Quando eu digo cientistas deduziram, a ideia é vaga. Então você não tem uma oração completa. Por isso que eu tenho subordinação. E esse evento, esse fenômeno, ele ocorre com os exemplos abaixo também. Segundo exemplo, cientistas que realizaram a pesquisa deduziram isto. Essa oração em verde, ela tem a função de adjunta de nominal, ela é adjetiva, ela qualifica, ela caracteriza a oração principal que não está destacada. Ela é chamada de adjetiva porque ela é iniciada por um pronome relativo que realizaram, os quais realizaram, esse que é um pronome relativo, e ela tem a função de qualificar a oração principal. Da mesma forma que eu fiz na oração anterior, no exemplo anterior, se no lugar da conjunção ou do pronome relativo eu imaginar um ponto e separar essas orações, eu vou perceber que existe uma quebra sintática e semântica. Por exemplo, cientistas deduziram isto, tá? Até que tem algum sentido. Eles realizaram a pesquisa. Vocês vão perceber que houve uma quebra de informação aí. Então, eu tenho aí subordinação, porque quando eu digo eles realizaram a pesquisa, ela deixa de qualificar o sujeito da principal. Então, ela perdeu-se a função, houve uma quebra. Toda vez que eu identifico num período composto orações que existem aí, que mostram, né, uma dependência de uma com as outras, nós temos subordinação. E o último tipo de subordinadas que nós estudamos foram as adverbiais. Por exemplo, depois de analisar o material, cientistas deduziram isto. A oração em azul é subordinada adverbial temporal. Ela tem a função de adjunta adverbial da primeira. Então, olha que interessante. Se ela tem a função de adjunta adverbial da primeira, significa que ela vem trazer uma informação para a primeira oração. Ela é dependente da primeira, certo? Ela dá sentido à primeira. Então, ela é chamada de subordinada. Então, recapitulando aqui, orações subordinadas estabelecem relação com a oração principal. Elas trazem sentido, completude, uma informação para a principal. E quando separadas, principal da subordinada, perde-se o sentido, perde-se a estrutura gramatical, que é o que a gente chama de sintaxe, ok? Quando eu falo de orações coordenadas, que é o que a gente vai ver agora, nós vamos perceber que elas são sintaticamente independentes umas das outras. O que isso significa? Que cada oração é completa por si só. Apresenta seu próprio sujeito, seu próprio predicado,
verbos, complementos verbais, adjuntos adverbiais, adnominais e tudo mais. Então, uma oração não tem a função de dar sentido para a outra, como nós vimos na subordinação. Por exemplo, as pessoas vêm, as vidas mudam, a saudade fica. Cada oração aí com uma cor diferente é uma oração coordenada à outra, porque elas são completas. A primeira tem sujeito e predicado, a segunda também e a terceira. Nesse caso, todos os verbos são intransitivos, por isso que nós não temos aí complementos verbais. Mas uma oração não tem a função de completar a outra sintaticamente, que é o mesmo que acontece no exemplo abaixo. O gênero novela é namorado por todas as emissoras, pois tem público certo. Quando eu imagino uma interrupção no lugar dessa conjunção pois, tem público certo, a gente sabe que o sujeito é oculto, que está falando do gênero novela. Só que são orações em que uma não precisa sintaticamente, gramaticalmente uma da outra para que haja completude estrutural. É interessante que vocês devem ter percebido que eu não coloquei aqui no slide que existe independência semântica. Porque quando a gente escreve um texto, as orações dentro de um período, dentro de um parágrafo, elas estabelecem relação de sentido entre elas, até porque senão não haveria texto. Mas o que diferencia uma oração subordinada da coordenada é que as subordinadas têm função de completar a principal, de trazer uma informação adicional à principal, ela é dependente dela, e as coordenadas são sintaticamente independentes, ou seja, elas apresentam todos os seus elementos. Por isso, elas não precisam de uma da outra em termos de estrutura. Ok? Agora vamos aprofundar, então, entrar no assunto das orações coordenadas. Olha só, um período composto por coordenação pode apresentar orações coordenadas sindéticas ou assindéticas. A palavra síndeto significa conjunção. Assindética é porque elas são relacionadas sem a utilização de conjunção. E sindética é porque é necessária uma conjunção para relacioná-las. Por exemplo, eles partiram e eu fiquei. Cheguei mais cedo, pois precisamos conversar. As orações que estão grifadas, elas são coordenadas sindéticas, porque no primeiro exemplo, a segunda oração começa com a conjunção e no segundo exemplo, a segunda oração começa com a conjunção pois. As orações que não estão destacadas, elas são assindéticas, como as do exemplo à direita. Por quê? Porque elas não apresentam conjunção. Então, eles partiram, eu fiquei. Cheguei mais cedo, precisamos conversar. Todas essas orações grifadas não apresentam conjunção, então elas são chamadas de coordenadas assindéticas. Um período, geralmente, composto por coordenação, ele vai ter orações coordenadas sindéticas e assindéticas relacionadas. Quando houver conjunção, é sindética. Se não houver, é assindética. Então, diferenças básicas entre elas aí. Sindéticas apresentam conjunção, que é chamada de síndeto, e as assindéticas não apresentam conjunção. E vocês já sabem que as conjunções trazem sentidos e consigo classificações. Por isso, as sindéticas, elas são classificadas de acordo com a relação semântica explicitada pela conjunção, ou seja, elas são classificadas de acordo com a conjunção que elas apresentam. As assindéticas não comportam classificação. Então, em períodos como o da direita, que são períodos compostos, como não há conjunção, o máximo que eu posso dizer é que elas são orações coordenadas assindéticas. Por quê? Porque não existe conjunção para a gente poder realizar uma espécie de classificação. Agora, aprofundando o assunto aqui em orações coordenadas sindéticas, quais são os seus tipos? Qual é a classificação delas? Existem 5 tipos de orações coordenadas sindéticas e hoje nós vamos trabalhar com apenas 3. A primeira aqui é a aditiva, que, como o próprio nome diz, vai expressar a ideia de adição, de soma. Um fato, um acontecimento é somado ao outro em sequência. Por exemplo, discutimos várias propostas e analisamos possíveis soluções. Chico Buarque não só canta, mas também, ou como também, compõe muito bem. Então, eu tenho aí, nos 2 exemplos, fatos somados. Então, no primeiro exemplo, as pessoas discutem, depois analisam as possíveis soluções.
Esses dados foram somados pela conjunção e. Já no segundo exemplo, o Chico Buarque canta e também compõe. O que está somando, o que está sendo utilizado para indicar essa soma, é a expressão não só, mas também, que também poderia ser substituída por como também. Quais são as conjunções que vão traduzir essa ideia de soma? A conjunção e, que ela é a mais usada, é a mais conhecida, a conjunção nem, que tem significado de e não. A conjunção nem é utilizada para somarmos fatos negativos. As expressões não só e mas também, tanto e como. É legal a gente lembrar que quando eu falo de expressões, são locuções conjuntivas, aditivas, e essa expressão não só, ela aparece na sindética e mas também na sindética, porque o que conta ali é o mas também como conjunção. Ali da mesma forma, tanto como. O tanto apareceria na assindética e o como na sindética. Eu estou falando isso porque qual seria a classificação dessas orações que estão destacadas? No primeiro exemplo, discutimos várias propostas, seria assindética, porque ela não tem conjunção. Já a segunda, sindética aditiva, o mesmo no exemplo abaixo. Chico Buarque não só canta, oração coordenada assindética, porque não tem conjunção. E a segunda oração, mas também compõe muito bem. Como ela apresenta a locução conjuntiva, mas também ela é sindética aditiva. Tá? E existe uma observação aqui bem interessante, né? Como eu comentei agora há pouco, nem significa e não. É complicado você escrever enem. Tá? Então, você percebe que é um uso muito formal, ele é informal, desculpa, ele é coloquial, só que em registros formais isso é um erro bem grotesco. Tá? Então, não discutimos várias propostas, nem analisamos quaisquer soluções. Então, olha a utilização da conjunção nem, que indica soma, mais de fatos negativos. As pessoas não discutiram e elas não analisaram. Então, existe uma soma aí de negações. Quando eu quero somar negações, eu utilizo a conjunção nem. Lembrando que o significado dela é e não. Agora, e nem é um registro oral que a gente deve banir dos nossos textos escritos, principalmente em redações de vestibular. Certo? Segundo tipo que a gente vai estudar hoje são as orações coordenadas sindéticas adversativas. Elas expressam oposição, contrariedade. Um fato é dito, posteriormente contraria-se esse fato, essa informação. As conjunções que vão trazer ideia de adversativa, né, de oposição, são mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, não obstante. São expressões que trazem aí uma oposição ao que foi dito. Por exemplo, o país é extremamente rico, porém o povo vive em profunda miséria. Então eu tenho oposição, um país rico, mas pessoas vivendo em miséria. Outro exemplo, o time jogou muito bem. O que você espera? Que ele ganhe a partida. Entretanto, não conseguiu a vitória. Então aí eu tenho nesses dois exemplos contradições, oposições. Ambas as orações grifadas são orações coordenadas sindéticas, porque apresentam conjunção, adversativas. As que não estão grifadas são orações coordenadas assindéticas, justamente por elas não apresentarem conjunção. É interessante a gente lembrar que uma mesma conjunção ela pode ter outros sentidos. A conjunção e ela é bastante utilizada para indicar oposição. Por exemplo, Deus cura e o médico manda a conta. Esse ditado popular tem a real significação de que Deus cura, mas quem manda a conta, quem cobra é o médico. Então, esse e é utilizado com o sentido de oposição, embora ele seja primeiramente, classificado como uma oração coordenada aditiva. É como se eu falasse, estudou muito e foi mal na prova. Quem estuda muito, como consequência natural, tem o quê? O fato de ter um bom desempenho. Só que se eu falo estudou muito e foi mal na prova, então esse e tem valor adversativo ou positivo. Estudou muito, mas foi mal na prova. E a conjunção mas, em algumas vezes, pode indicar também a soma. Por exemplo, Camila era uma menina estudiosa, mas principalmente esperta. O fato de ser estudiosa não se opõe a ser esperta. Na verdade,
um complementa o outro. Então eu tenho uma conjunção mas aí de oposição que está sendo utilizada como uma conjunção coordenativa aditiva. E por fim, hoje eu quero falar um pouquinho aqui na videoaula sobre oração coordenada sindética alternativa, que expressa a ideia de alternância ou de escolha. A alternância, um fato ocorre, esse fato se interrompe, ocorre o outro, e eles vão um substituindo o outro. E escolha. Por exemplo, diga agora ou cale-se para sempre. Ou a pessoa fala o que ela pensa, ou ela não fala mais. É uma escolha. Ora age com calma, ora trata a todos com muita aspereza. Então, em um momento a pessoa é calma, em outro momento ela é rude. Então, eu tenho aí a alternância. As conjunções que vão expressar ideia de alternância, aí a gente tem a conjunção ou, que ela é extremamente utilizada a todo momento, né? Super utilizada. E eu tenho a repetição das conjunções. A conjunção ou pode ser repetida também. E aí, além de ou, eu posso utilizar ora, já, quer e seja. Lembrando, mais uma vez, que a presença da conjunção, ela faz com que a oração seja classificada como coordenada sindética. Portanto, no primeiro exemplo, a oração que não está grifada é a oração coordenada assindética, porque ela não apresenta conjunção. Já a segunda oração coordenada sindética, alternativa. No último exemplo, eu tenho duas orações coordenadas e as duas com presença de conjunção. Portanto, as duas são orações coordenadas sindéticas alternativas. A gente tem que lembrar que as orações coordenadas, elas apresentam estrutura gramatical completa, as assindéticas não apresentam conjunção, mas isso não significa que elas não podem estabelecer relação de sentido entre elas, só que não existe uma classificação devido à falta da conjunção, e as orações coordenadas sindéticas, por apresentarem conjunção, vão receber aí classificações devido ao tipo de conjunção. Hoje nós estudamos as aditivas, que expressam a ideia de soma, as adversativas, de oposição, e as alternativas, que dão ideia aí de escolha ou de alternância. E eu fico por aqui e até a próxima videoaula. Um abraço. Tchau, tchau.